Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém, queridos? Vocês estão felizes nessa noite? Amém, glória a Deus. Que dia abençoado o Senhor preparou para nós. Amém? Apesar do calor, o Senhor tem preparado bênçãos grandiosas para as nossas vidas. Amém, queridos? Eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço a Leila, a pastora Leila, pastor Sidney pela confiança. E eu oro para que o Senhor fale ao seu coração. Amém? Para que Ele me use, para que você ouça a palavra dEle, que você ouça o que Ele quer que você ouça. Amém? Nós estamos aqui como instrumentos do Senhor, para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de você abrisse sua Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher incrível. Eu vou confessar uma coisa. Nós vamos falar hoje sobre a história, vou contar um pouquinho da história de Miriam para vocês. Acredito que muitos já conheçam a história dessa mulher. E eu vou confessar uma coisa, que quando a Leila me falou que o tema seria sobre esta mulher, sobre Miriam, eu confesso que não era uma mulher da Bíblia que eu sempre lia sobre ela. A gente sempre tem os nossos preferidos, nossos personagens preferidos, aqueles que a gente se aprofunda mais na história, que a gente quer conhecer mais. E Miriam, eu conhecia a história dela, que ela foi irmã de Moisés, que ela ofereceu ajuda à princesa quando a princesa resgatou Moisés do rio. Eu conhecia toda essa história de Miriam, mas eu nunca me aprofundei de verdade na história dela. E quando a Leila me falou, você vai falar sobre Miriam. E aí eu falei, não, eu preciso estudar sobre ela, sobre essa mulher. E aí eu comecei a ler sobre ela, comecei a estudar sobre ela e eu vi o quanto essa mulher foi corajosa, irmãos. Como Deus falou ao meu coração através da vida desta mulher. E eu quero que Deus fale através dessa história na sua vida também. Amém? Dessa menina, na verdade, que ela iniciou a menina. A coragem dela veio ainda criança. Porque Deus usou a vida dela sem ela nem ao menos saber que estava sendo usada por Deus. Ainda menina, ainda uma criança. Então você adolescente que está aqui, tem algumas aqui, né? Ouça com atenção essa mensagem, que Deus também vai falar ao seu coração, viu, meninas? E meninos também, amém? Se coloque de pé, queridos. Vamos ler aqui em Êxodo, no capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Amém? Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tampou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita." Então a irmã da criança perguntou à princesa e disse: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora?" E a princesa respondeu: "Vá." Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: "Leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs o nome nele de Moisés e disse: "Eu o tirei da água." Amém? Pode se sentar, queridos, fique à vontade. Eu lendo essa história, eu fiquei impressionada com a coragem, com a ousadia desta menina. Na época ainda era uma menina. Miriam era a irmã mais velha do menino Moisés. Quando sua mãe teve o seu bebê, era uma época que estava tendo que o rei do Egito
estava preocupado com o número de crescimento de israelitas. As mulheres israelitas naquela época, elas tinham muitos filhos, né? E nasciam-se muitos filhos homens. E aí o rei do Egito estava preocupado porque esse crescimento poderia afetá-lo lá na frente, porque conforme o povo de Israel fosse crescendo, ele temia que esse povo se levantasse contra ele, criasse um grande exército, se levantasse contra o Egito e fosse ter a sua liberdade. Então o rei se antecipou e disse a todas as parteiras daquele lugar: se nascer um menino, nascer uma criança menino, vocês vão matar, porque eu não quero que o povo de Israel cresça. Os que já são adultos, que estão trabalhando, nós vamos mantê-los trabalhando. Apenas os meninos, crianças que nascerem, vocês vão matá-los, por quê? Eu não quero esse povo crescendo, porque amanhã ou depois eles vão me trazer problemas. E essa foi a história. Quando essa mulher teve Moisés, ela tentou de todas as formas esconder o menino durante 3 meses. E quem é mãe sabe que manter uma criança em silêncio, manter uma criança quieta dentro de casa é complicado, é difícil. Enquanto ela estava com a criança, mantendo ele quietinho dentro de casa, mantendo ele em segurança, tudo bem. A criança foi crescendo, o bebê foi crescendo, foi ficando agitado, e teve um momento que ela viu que realmente não dava mais. Ela estava vendo a hora, ao ponto de entrar um soldado egípcio dentro de sua casa e tirar o seu bebê e matá-lo. Então essa mulher teve a ideia, os irmãos já conhecem a história, colocou ele dentro do cestinho, arrumou tudo bonitinho e colocou ele no rio. E entregou ele nas mãos do Senhor. E a história nos conta que a sua irmã mais velha, Miriam, ela foi esperta ao ponto de seguir o cesto para ver aonde ia dar a história de Moisés, até onde Moisés iria chegar, até onde Deus levaria aquele menino, seu irmão. E o mais incrível é que Miriam, ela teve essa ideia, não foi porque a mãe pediu para ela, vai lá e segue. Não foi porque alguém chegou e falou para ela assim, vai lá, Miriam, segue o bebê, vê para onde o cesto vai levar Moisés, vê para onde a margem do rio vai levar Moisés, e depois você corre aqui e me fala o que está acontecendo com ele. Não. Ela simplesmente seguiu por sua própria vontade. Ela se lançou, ela se entregou em proteger o seu irmão e saber por onde o rio ia levá-lo. Ela se entregou. Ela estava sendo usada por Deus naquele momento, sem ela mesmo saber. Miriam, acredito que depois, ela pode ter pensado assim, eu não imaginei que a minha coragem seria capaz de salvar lá na frente o libertador de Israel, aquele que seria levantado por Deus para libertar o povo da escravidão. E foi isso que aconteceu com Miriam. Através da sua coragem, ela libertou, Deus usou ela para libertar uma grande nação. O que Deus falou comigo muito forte através disso, a coragem que Deus nos dá e a forma que nós usamos essa coragem que Deus nos dá. Quantas vezes nós olhamos para nós, né? Talvez Miriam tivesse olhado para ela, porque ela foi por detrás das margens do rio, escondida, né? Ali. Não tinha ninguém, ela não estava aos olhos de ninguém, ninguém estava olhando para Miriam, ninguém estava vendo aquela mulher, aquela menina andando, seguindo o rio. Quando ela viu a oportunidade na sua frente, ela não se temeu. Quando ela viu a oportunidade na sua frente, ela lançou-se e ela aproveitou aquela oportunidade. Qual que foi a oportunidade? Foi a partir do momento que aquela princesa do Egito encontrou o cesto com seu irmão dentro. E ela falou assim, essa é a minha oportunidade. Ela correu. Ela teve toda aquela coragem de ir até aquela princesa e dizer, você quer que eu traga uma mãe para cuidar dela? Para cuidar do seu bebê? E a princesa disse, vai. Traz, porque eu preciso de uma mãe para cuidar dele, para amamentá-lo. E aí Miriam foi. Ela não teve medo de ser descoberta, porque ela poderia ter sido descoberta. A princesa poderia ter associado, essa menina conhece o bebê, né? Ou algum soldado poderia ter visto. Ela não se preocupou com as consequências, ela simplesmente se lançou, ela simplesmente foi e entregou tudo que ela tinha, que era a sua coragem, que era a sua ousadia. E ela foi e ofereceu ajuda àquela princesa naquele momento.
E aí, a história nos conta que Miriam foi, chamou a sua própria mãe e disse: mãe, vamos lá porque você vai cuidar de Moisés. Que na época não tinha o nome de Moisés, Moisés veio o nome depois. Você vai cuidar do bebê. E a princesa conheceu a mãe da criança e ainda pagou para a mãe da criança cuidar do bebê. Uma coisa que o Wagner, meu esposo, até me falou, ele falou assim, você parou para pensar numa coisa que Miriam, ela foi a primeira profissional de RH naquela época, porque ela fez todo o caminho para que fosse contratada a mãe da criança e ainda foi pago um salário para a mãe da criança cuidar dele. E eu falei, como Deus trabalha, como o trabalhar de Deus é lindo, irmãos. O trabalhar de Deus é perfeito. E uma outra coisa que me chamou muita atenção nessa história é que Deus fez com que Miriam se levantasse. Logo depois, Moisés foi escolhido como o libertador de Israel. Foi encontrar o seu povo e Miriam estava lá, à espera do seu irmão, ao lado de todo aquele povo que aguardava, que ansiava, estavam ansiosos por serem libertos, por saírem daquela escravidão tão terrível. O Senhor levantou Moisés para isso, e Miriam estava ali. E Deus deu a ela dons incríveis. Porque hoje, nós olhamos tanta desigualdade, né? Lá fora nós vemos desigualdade, tanto do lado feminino como do lado masculino, a mulher sendo desigual, né? No âmbito profissional, em todos os lugares. Naquela época, imagina naquela época, em que tudo se fazia, eram os homens que estavam à frente, era sempre os homens que estavam seguindo à frente das lideranças, era sempre os homens que estavam à frente de tudo. E Miriam, ela se levantou e ela foi colocada para estar ao lado de Moisés. E o que mais me chamou a atenção foi que ela foi levantada, ela foi decretada como profetisa daquela época. E ela foi a primeira mulher que foi declarada profeta naquela época. Miriam era uma profetisa, o Senhor a levantou para profetizar as nações, o Senhor a levantou para profetizar na vida daquele povo, que o Senhor os levaria para a terra de Canaã, que o Senhor os levaria até onde o Senhor queria que eles fossem. Miriam foi levantada para estar ao lado de seus irmãos, nas batalhas, para estar ao lado dos seus irmãos, orando por eles, intercedendo por eles. Ela entendeu qual foi o chamado que Deus colocou na vida dela, naquele momento. E eu lendo, eu vi também que Miriam, irmãos, ela foi uma grande líder de mulheres. Deus levantou aquela menina que estava por detrás, né, ali da margem dos rios, assim como Davi foi escolhido lá, estava lá no campo, né, cuidando das suas ovelhas, o Senhor o chamou. A mesma coisa foi com Miriam. Miriam estava lá escondida para que ninguém a visse seguindo o seu irmão, e o Senhor a chamou e a usou para isso. E muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e achamos que nós não temos o devido valor, ou que nós não temos o valor porque nós não estamos sendo vistas pela sociedade, ou nós não estamos sendo vistos pelas nossas famílias, pelos nossos amigos. Às vezes nós olhamos para nós, achamos que o que nós fazemos é insignificante, que o seu trabalho é insignificante, que a sua vida, o seu dia a dia, o que você faz, aquilo que você se levanta todos os dias de manhã para fazer é insignificante. Talvez Miriam achou que o que ela estava fazendo não era nada, ela estava apenas guiando o seu irmão para que vivesse uma vida melhor, para que ele crescesse bem, para que ele não fosse morto. Talvez para ela fosse apenas isso, mas mal sabia ela que ela estava preparando o caminho para o libertador de Israel, daquela época. E às vezes nós olhamos para as nossas vidas, às vezes você pode olhar para a sua vida e dizer, que diferença faz o que eu faço? Ninguém está nem aí para o que eu faço. Né? Você está em casa, você está cuidando da sua casa, você está cuidando do seu lar, você está cozinhando, você está lavando a sua louça. Para você talvez não seja nada, mas para o seu esposo é. Ao olhar do Senhor, é muito o que você está fazendo. É um dom que Deus te deu, cuidar da sua casa, o dom de zelar pela sua família, o dom de zelar. Talvez o que você faz no seu emprego para você não signifique nada.
Meu chefe não está me vendo, ninguém está me vendo, eu estou aqui trabalhando, mas o que você está fazendo? É com amor? O que você está fazendo é com dedicação? Miriam fez aquilo que ela fez com amor. O amor em salvar o irmão dela. Ela não estava preocupada se ela ia ser pega, se alguém ia descobrir que ela estava ali. Ela não estava preocupada com isso, ela apenas queria chegar ao seu objetivo. Chegar ao objetivo é você correr riscos. É você deixar algumas coisas... O medo, por exemplo, deixar o medo de lado e correr riscos. Às vezes você chegar ao seu objetivo é deixar de ter que dormir até um pouquinho mais tarde, levantar cedo, trabalhar, né? É levantar cedo, arrumar o filho para levar para a escola, é levantar cedo, vir na oração, não é? Às vezes nós olhamos, estamos dentro da igreja e achamos que está sentada apenas. Ou então está apenas recebendo os irmãos ali na porta, né? Como nós somos recebidos quando nós chegamos aqui. Que trabalho lindo, irmãos. Que trabalho maravilhoso. O servir ao Senhor. Miriam, ela serviu ao Senhor naquele momento, mesmo sem ela saber. Quando nós vemos a casa do Senhor e nós servimos os nossos irmãos, nós estamos dizendo ao Senhor, Senhor, a minha vida está aqui. Pode me usar da forma que o Senhor quer e o Senhor, Ele está te vendo. O Senhor está nos olhando, o Senhor está nos vendo. Deus deu dom maravilhosos para aquela mulher. Miriam, ela foi profetisa. Miriam, ela foi uma musicista. Vocês sabiam disso? Ela guiou aquelas mulheres em louvor ao Senhor. Ela regeu aquelas mulheres. Ela usou de instrumentos para louvar ao Senhor quando eles atravessaram o mar. Ela exaltou o nome do Senhor, ela levou mulheres para exaltar ao Senhor. Ela levou uma multidão com ela para exaltar ao Senhor. E mesmo quando ela errou, irmãos, porque teve um momento na vida de Miriam, lá na frente, quando Moisés se casou com uma mulher estrangeira, ela sentiu em seu coração um peso. E ali ela se irou, acho que coisa de mulher, né? Acho que ciúmes do irmão, tem essas coisas, né? E eu acredito que ali cresceu um pouco de inveja, ao mesmo tempo com ciúmes, e cresceu aquele rancor no coração dela, e disse, por que Moisés vai se casar com essa mulher? Por que Moisés se casou com essa mulher? E Deus só usa Moisés. Por que Deus só fala com Moisés? Deus poderia falar com qualquer um aqui, nós somos profetas do Senhor. Ela e Arão se levantaram nesse questionamento, e Deus chama elas. E diz assim, olha aqui, escuta só uma coisa, Miriam e Arão. Eu falo com Moisés, face a face. Moisés ouve a minha voz. Eu levantei o meu servo. Teve até certo momento que ele viu a minha presença. Moisés foi o homem que eu levantei nessa terra para libertar o meu povo. Não foi vocês. Com vocês eu falo em oração, em sonhos, com vocês eu falo em visões, com Moisés eu falo face a face. Não queira se comparar a ele. E Deus lançou uma lepra sobre a vida de Miriam, e ela ficou sofrendo. Moisés clamou ao Senhor pela vida da sua irmã, e disse, Deus, liberta minha irmã, não permita que ela pereça. Então o Senhor disse, então leva ela, separa ela de todo esse povo, deixa ela lá excluída, porque deixa ela lá durante 7 dias. Eu vou tratar com Miriam. E o Senhor tratou com o coração de Miriam. E eu acredito, irmãos, que a partir desse momento, exatamente a partir desse exato momento, em que Miriam estava lá, isolada, sozinha, sofrendo com aquela lepra, ela entendeu qual era o propósito dela na terra, o propósito dela, Miriam, na terra. Muitas vezes a gente não conseguiu ainda enxergar, e a nossa oração deve ser feita dessa maneira. Senhor, qual é o meu propósito nessa terra? Agora eu entendo, ela acredita que naquele momento ela deve ter orado ao Senhor e ter dito assim, Senhor, agora eu entendo que realmente cada um no seu lugar, que o Senhor usa cada um no seu jeito, o Senhor usa cada momento, cada um no seu lugarzinho. O Senhor quer usar Moisés para isso, o Senhor quer me usar para isso. O Senhor me usou lá atrás quando eu era ainda uma menina, e o Senhor continua me usando. Eu não tenho por que me levantar contra o servo do Senhor, só porque o Senhor fala mais com ele do que comigo, não.
Naquele momento, Miriam abriu os olhos e ela conseguiu enxergar qual era o seu propósito na terra, qual que era. Exercer o seu ministério ao lado dos seus irmãos, dos seus líderes. Ela ainda teve essa oportunidade, irmãos, de ficar ao lado dos seus irmãos, de ser levantada como uma das líderes. Estava Moisés, estava Arão e estava Miriam. Ela estava ao lado dos seus irmãos, liderando aquelas mulheres, liderando aquele povo em oração, liderando aquele povo em clamar ao Senhor. Ela estava ali. Era uma profetisa do Senhor. O Senhor, Ele ainda usa hoje pessoas em nosso meio. Às vezes nós olhamos e nós vemos notícias, muitas vezes, de A e B. Nós vemos algumas notícias que muitas vezes escandalizam a nossa vida, o nosso pensamento. E nós, às vezes, podemos até pensar assim: Senhor, o Senhor ainda fala na terra? O Senhor ainda usa os homens e as mulheres da terra? O que está acontecendo com os povos nos dias de hoje? O que está acontecendo, Senhor, com os nossos profetas nos dias de hoje? Mas o Senhor, Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele nunca mudou. O mesmo Deus que usava Miriam lá atrás, Ele continua usando hoje. A diferença está no coração do homem, a diferença está no coração da mulher, a diferença está no qual é o propósito, para onde você está levando o propósito, para onde essas pessoas estão levando o propósito do que Deus quer que ela faça. O Senhor nos levanta desde pequenos. O Senhor nos usa desde pequenos. O Senhor, Ele usa as crianças. O Senhor, Ele usa o jovem, Ele usa o adolescente, Ele usa cada um. Só que cada um no seu lugarzinho, cada um no seu propósito, cada um do seu jeito. Seja no abraço, o Senhor está te usando. Seja cozinhando aquela comida gostosa, cheirosa, o Senhor está te usando. Porque você está fazendo com amor. E aonde há o amor, é tudo perfeito, irmãos. Aonde há o amor, tudo que é feito com amor, o Senhor, Ele abençoa. Há a mão de Deus nessa causa. Quando você ora a respeito de uma causa na sua vida, eu não sei, pode ser qualquer área. E quando você ora, e você ora com amor, com devoção, com clamor, aquele clamor assim, sabe o filho quando vai pedir algo para o pai? Que fica: pai. A Vitória, eu acho engraçado, quando ela vem pedir alguma coisa para a gente, ela fala assim: então, mãe, sabe, se você quiser, se você puder. Ela vem toda assim pelas beiradinhas, sabe? Se você puder, se não puder, não tem problema, tá bom? O Pedro, eu acredito que vai ser diferente. Quando ele começar a pedir, ele vai falar: eu quero, e acabou. A Vitória, ela vem pelas beiradas, ela conquista por aí. Se você puder, se não tiver, também não tem problema. Quando nós oramos assim, e falamos com Deus desse jeitinho: Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas se o Senhor não quiser... Porque ouvir o não de Deus não é brincadeira não, irmãos. Às vezes nós desejamos algo para as nossas vidas. Miriam, ela desejou algo para a vida dela. Ela queria ser como Moisés. Ela queria ver Deus, ela queria ouvir a voz de Deus, ela queria ver Deus face a face como Moisés. Ela queria que os profetas da época ouvissem Deus. Não, Deus disse para ela: não. Não é você que eu vou usar desse jeito, eu vou usar Moisés. Entenda qual é o seu lugar, entenda qual é o seu chamado. Seu chamado é esse. Seu chamado é louvar, louve com perfeição. Seu chamado é interceder por pessoas, interceda. Seu chamado é levar a palavra, leve a palavra. Com perfeição. O seu chamado é acolher, é abrir a porta da sua casa, acolher. O seu chamado é ir buscar pessoas, vá, evangelize, traga pessoas. Deixa Deus te usar do jeito que você é, deixa Deus te usar, mesmo você às vezes achando que não sabe falar, mesmo você achando que não sabe, eu não sei nem ler. Irmãos, queridos, gente, Deus usa de todas as formas. Eu não sei ler, Deus vai te dar todo o entendimento, Deus vai te dar toda a sabedoria que você precisa. Deus vai te dar tudo, todas as ferramentas Deus deu para Miriam. E diz para ela: louve, conduza essas mulheres em louvor, louve, pegue o seu tamborim, cante, exalte, adore a minha presença, adore o meu nome. Porque eu vou dar vitória a Israel, eu vou dar vitória ao meu povo. E é isso que nós temos que fazer, irmãos, nos dias de hoje. Com tudo que nós estamos vivendo, com a política que nós estamos vivendo, com essas guerras que nós estamos vendo, o Senhor quer que a gente faça o quê? Que nós louvemos a Ele. O Senhor quer que nós façamos o quê? Que nós vamos à frente. O Senhor quer que a igreja vá à frente, louvando a Ele.
Porque os dias não são fáceis. Os dias daquele povo de Israel não era fácil, irmãos. Eles viviam em guerras, até conquistar a terra prometida. Eles guerreavam, eles foram humilhados, foram perseguidos por carros e cavalheiros do Egito. Eles foram... Irmãos, tudo que nós passamos hoje, tudo que nós vivemos hoje, aquele povo viveu. Só que de forma diferente. Hoje, nós vivemos muito psicológico. As informações, elas vêm sobre a nossa mente, as informações, elas vêm nos bombardeando. E nós ficamos como? Como o povo está hoje? Vem a ansiedade, vem a depressão, vem o medo, a insegurança de como será o amanhã, de como será a vida do meu filho amanhã, de como será a vida, né, dos netos, como será o futuro desse mundo, desse lugar. Antigamente eles guerreavam, eles iam com as armas, eles lutavam, né? Hoje nós lutamos com o quê? Tentando escapar desse sistema, tentando viver de uma forma santa para não entrar no sistema, para não viver a corrupção que está neste mundo. E o Senhor chama para nós, o Senhor nos chama como igreja para nos levantarmos. O Senhor nos chama como igreja para nós pegarmos nossos tamborins e começar a louvar o Senhor, exaltar o nome dEle. Porque nós sabemos que a vitória ela vai vir, irmãos. Por mais que nós estejamos sofrendo, por mais que você tenha perdido alguém para esse mundo, talvez você tenha perdido alguém lá fora. Mas o Senhor diz para nós nessa noite, continuem, sigam seu caminho. Miriam, quando ela terminou o momento dela lá de castigo, que o Senhor colocou ela de castigo, porque é assim que o pai faz com o filho. Depois que ela saiu de lá, entendendo qual que era o chamado dela, ela seguiu avante, seguindo o seu chamado. Seguindo o seu chamado, seguindo o que Deus preparou, pediu para que ela fosse fazer, para o que ela nasceu para fazer. O que você nasceu para fazer? Para que você foi chamado? O Senhor te deu fôlego de vida por um propósito. O Senhor permitiu que você nascesse para um propósito. Ore ao Senhor, às vezes você não, talvez esteja perdida, talvez você não saiba o que é. Senhor, o que é? O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu sirva o meu irmão? O Senhor quer que eu saia para trabalhar fora, para ganhar os meus colegas do trabalho? O Senhor quer que eu faça o quê? Na minha escola? O que o Senhor quer que eu faça dentro da minha escola? O Senhor quer que eu fale do seu amor para os meus amigos? Nunca vi, eu estava fazendo a matrícula dos meus filhos, procurando escola, fazendo matrícula, e uma das escolas que eu fui conhecer, a recepcionista falou para mim assim, ela falou assim, mãe, eu não sei o que acontece, eu nunca vi uma época de tantos adolescentes com depressão dentro das escolas. Está aqui nossos profissionais de escola, eles sabem dizer melhor. Eu nunca vi, a recepcionista falou para mim, ela falou assim, mãe, eu nunca vi tantos jovens, tantos adolescentes com problemas psicológicos dentro das escolas. É depressão, é ansiedade, está passando com profissionais, mas estão dentro das escolas. E Deus tem levantado uma geração de adolescentes dentro da igreja. A diferença está aí, porque nós, como pais cristãos, nosso dever é implantar Jesus na vida dos nossos filhos. É implantar Jesus na vida deles, mostrar para eles quem é Jesus, para que eles façam isso lá fora. Não que seja o contrário, não que o mundo entre neles, pelo contrário. Para que eles sejam diferentes, para que eles sejam... para que o colega olhe para ele e veja luz, veja esperança. Puxa, que legal como você é, com sua família, com seus pais. Acontece muito disso. Quando eu morava em Guararema, a gente estava morando em Guararema, a minha vizinha, a vizinha assim, né? Porque é sítio, então não tinha muro, não tinha nada, era só as árvores que separavam. E de casa a gente ouvia os gritos que ela dava com a menina. A menina, acho que era uns 2 anos só mais velha que a Vitória. E ela gritava com a menina o dia inteiro, porque a menina não fazia nada. Não ajudava ela a lavar uma louça, não ajudava ela a estender uma roupa no varal, e ela gritava horrores com a menina. E um dia, eu encontrei com ela, ela falou assim, Carla, a Vitória é tão educada, ela sempre brincava com a Vitória. Nossa, Carla, a Vitória vem aqui na minha casa, ela é tão educada, o que você faz, que ela é tão diferente? Eu tenho que ficar gritando com a minha para ela poder me ajudar, não sei o quê. Eu falo, é porque você está gritando com ela. Não precisa gritar com ela. Tenta fazer diferente, mas ela não me ouve. Eu falei, vai começar a ouvir. Faz diferente.
né? Mostra Jesus para ela, mostra como é andar com Jesus, mostra como é estar com Cristo. E tudo vai mudar dentro da sua casa, tudo vai mudar. A sua filha vai mudar o jeito dela pensar, né? E aí até falei para a Vitória, eu falei, filha, conversa com ela, tenta mudar um pouco esse jeito dela, ver se ela muda com o seu jeito, começa a trazer ela aqui em casa para ela ver como que é e tudo. E aí elas começaram a frequentar lá em casa, a Vitória começou a levar ela. E aí eu percebi que os gritos começaram a diminuir. Quando eu quando nós mudamos para cá, já não estava ouvindo mais grito. Eu falei, é uma vitória, né? Acredito que ela ouviu o que eu disse e foi aprendendo. E esse é o nosso papel. O que nós sabemos, nós temos que levar a outras pessoas. O que nós aprendemos dentro da casa do Senhor, o que nós aprendemos com essa palavra, nós temos que levar. Nós temos que mostrar. Esse é o nosso chamado na terra. Levar Jesus a esse povo, levar Jesus a as famílias, levar Jesus a tantas pessoas que estão sofrendo. E às vezes nós olhamos com desdém. Às vezes nós olhamos com preconceito. E nós não entendemos que nós queremos fazer o que não é para nós fazer. Eu estava lendo um livro certa vez, o nome do livro é Mulheres com Propósito, da Cindy Jacobs. Quem ainda não leu, eu aconselho a ler, que é um livro muito bom, da missionária Cindy Jacobs. E esse livro, ela conta um pouco da vida dela, como Deus a levantou, como Deus a escolheu para viver o que ela estava vivendo, né? E aí tem uma parte do livro que ela fala da época que ela vivia quando jovem ainda, que ela tinha acabado de sair da faculdade, e ela era musicista. Ela tocava piano, ela cantava e tudo, fazia o louvor. E como era preconceito antigamente com relação a isso. A mulher estar à frente de estar dentro da casa do Senhor, mas à frente do púlpito, ou à frente de um trabalho dentro do ministério. E ela falou o seguinte, ela falou que em uma certa manhã, ela estava no culto de manhã, e o rapaz, o irmão que ia ministrar o louvor, não foi para a igreja. Deu furo. E aí ela via o pastor correndo para lá e correndo para cá, e os obreiros procurando alguém para fazer o louvor, e eles sabiam que ela estava ali, ela era uma musicista. Sabia que ela estava ali, ela podia fazer o louvor, ela podia subir, pegar, mas em nenhum momento eles se foram até ela pedir ajuda a ela, para fazer o louvor da igreja. E ela falou que aquilo a marcou demais. E ela falou, Senhor, eu estou aqui para te servir com o talento que o Senhor me deu, e eles não me abrem as portas para fazer. E aí, mais para frente, ela fala que Deus a levantou e ela entendeu que Deus não queria naquela posição. Olha só que forte. Ela falou assim, com todos os meus talentos, com todo o dom que Deus me deu, que eu tinha nas mãos, não era naquela posição que Deus me queria, dentro de uma igreja. Tocando, cantando, não. Deus a chamou para as nações. Lá na frente, ela foi entender o porquê daquele momento, ela não ter sido levantada. Talvez se ela tivesse sido levantada a igreja, né? O pastor, talvez, então você vai ficar agora, irmã, aqui. Ela falou, não. Lá na frente, Deus me mostrou para que eu fui chamada. Deus queria que eu fosse para as nações. E ela se levantou como uma grande missionária, uma profetisa do Senhor. E o Senhor a levou para várias nações, para profetizar. Ela profetizou até, inclusive, aqui no Brasil, uma época. Foi uma benção, tudo que ela profetizou se cumpriu. Deus levantou aquela mulher poderosamente. Não era aquele papel, por mais que ela tivesse aquele dom, por mais que ela achasse que ela fazia muito bem o que ela fazia. Não era aquele momento, não era aquele propósito que Deus tinha para ela, era outro. Então, irmãos, por mais que você olhe para o seu dom, por mais que você olhe para o seu talento, e você fale, eu faço isso muito bem, eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Ore primeiro ao Senhor e diga, Senhor, é isso mesmo? Por mais que eu saiba fazer isso, é essa posição que o Senhor quer que eu esteja? É nessa posição? Miriam, ela pecou aí. Porque ela achou que não era a posição dela, não era estar à frente, ela queria ser profetisa, ela queria que Deus falasse com ela. E não era. Deus queria que ela estivesse à frente daquelas mulheres, Deus queria que ela estivesse à frente para liderar aquelas mulheres. A mesma coisa aconteceu com essa missionária. Então eu peço para você, nessa noite, olhe para dentro do seu coração, faça uma reflexão e diga, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Eu estou na posição que o Senhor quer que eu esteja?
Se for, me use, me levante. Se não for, me mostre qual o caminho que eu tenho que seguir. Se não for, me mostre aonde o Senhor quer que eu vá. É como dona de casa que o Senhor me quer? É cuidando da minha casa que o Senhor me quer? Valorize-se, se valorize, valorize o seu trabalho, valorize a sua casa, valorize o trabalho que você faz com seus filhos, o cuidado da sua casa, do seu esposo. Você é muito virtuosa. Você, marido, olhe. Talvez você fale, eu tenho que sair todos os dias para trabalhar, que eu estou cansado, que eu pego condução todos os dias. Valorize o que você faz. Valorize a vida que você tem hoje. Porque lá na frente você não sabe o que Deus tem para você lá na frente. Talvez essa posição que você está hoje, dentro do seu emprego, dentro do seu trabalho, lá na sua empresa, ela seja ali por pouco tempo. Você não sabe o que Deus tem preparado para você. Você não sabe o que Deus está preparando no coração do seu chefe para te levantar, para fazer você crescer. Então valorize tudo que você faz hoje. Não reclame, valorize. Amém, queridos? Eu gostaria de fazer uma oração. Pode, pastor? Se coloque de pé. Eu quero orar por você, para que Deus te mostre. Para que Deus abra os seus olhos. Para que você consiga ver o que realmente é. Para o que você foi chamado, para o que você foi levantado, para o que você está, né? Muitas vezes nós queremos impor aos nossos filhos, por exemplo, nós como pais, eu estou pegando muito nesse ponto, mas às vezes nós queremos impor aos nossos filhos o que ele tem que ser amanhã. Não, você vai estudar para você ser isso, porque é isso que dá dinheiro. Nós nos preocupamos com essa parte. Não, você vai estudar e você vai se formar para ser isso. Só que às vezes não é o que está no coração dele, às vezes não é o que está no coração de Deus. Então nós vamos orar nesta noite para que o Senhor nos dê discernimento, para que Deus nos dê inteligência, como Ele deu para Miriam. A inteligência que Deus deu a Miriam na hora que ela foi, que ela correu, e ela chegou na princesa e falou, princesa, eu vou trazer uma mulher aqui para cuidar do bebê para você. Você quer? Olha a agilidade dessa menina, olha a audácia dessa menina. Olha como ela foi ligeira, como ela correu e falou, eu vou trazer, você quer? Eu posso trazer uma israelita para cuidar do bebê para você, para amamentar, e depois ela traz de volta. E a princesa falou, eu vou pagar para ela fazer isso para mim. Olha só, irmãos. E às vezes a oportunidade vem na nossa frente, a oportunidade é aberta na nossa frente, e nós ficamos com medo, nós retemos. Às vezes é dar um passo e dar uma palavra, e o Senhor escancara as portas, como escancarou as portas para Moisés, para Miriam. E às vezes o passo a gente trava com medo das consequências, com medo do que pode vir, com medo do futuro, com medo de fracassar. Nós sofremos muito com medo de fracassar, irmãos. E que o Senhor venha nos libertar nessa noite desse medo. O Senhor é o Deus que tira todo medo. E nos vai cantar, levantar as nossas vozes e sair triunfante. Guiando todo um povo para o céu. Guiando toda uma nação para o céu. Porque o Senhor, Ele faz isso com nós. Por mais que nós nos achemos pequenos. O Senhor quer usar nós, pequenos, para levar uma grande nação para a terra prometida. Amém? Feche seus olhos essa noite. Senhor Deus, a minha oração, Pai, neste momento, para a Tua igreja que está aqui neste lugar, Senhor, é que o Senhor nos abra os olhos, que o Senhor abra a nossa mente, nos dê entendimento, Senhor, nos dê a coragem, Pai, para seguir, para atravessar, Senhor, esse mar, para poder lá na frente louvar a Ti, Senhor, engrandecer o Seu nome, Pai, com louvores, com dança, Senhor, com alegria, com festa, Deus. Senhor, eu estou aqui nesta noite orando pelos meus irmãos, ó Deus, para que o Senhor possa dar sabedoria aos Teus filhos nessa noite, para que o Senhor abra a mente, o coração dos Seus filhos nessa noite, que o Senhor revele a eles, Deus. Assim como o Senhor fazia, Senhor, antigamente, que o Senhor continue fazendo nesta noite, que o Senhor continue fazendo neste momento, neste lugar, Senhor. Nos dê visões, ó Pai. Nos dê, Senhor, sonhos, ó Deus. Nos dê, Senhor, palavras, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz, ó Pai. Que os Teus filhos tenham visões, que os Teus filhos profetizem, Senhor. Que os Teus filhos tenham a liberdade, ó Pai, de levantar as suas mãos e profetizar, Senhor, a cura. Profetizar a liberdade. Profetizar, Senhor, a vitória do povo, Senhor.
Que nós não olhemos para os políticos, Pai. Que nós não olhemos, Senhor, para as notícias que vêm, Senhor, querendo nos assustar, ó Deus. Que nós olhemos para o Senhor e que nós coloquemos todos o medo por terra. Que nós coloquemos todo o medo, Senhor, que nós joguemos por terra nessa noite. E é no Teu nome, Jesus, que nós clamamos. É no Teu nome, Senhor, que como igreja nós clamamos, Senhor. Que o Senhor envie, Pai, pessoas a este lugar, Senhor, necessitados. Que o Senhor envie pessoas a este lugar, Senhor, feridos. Que o Senhor envie, ó Pai, pessoas a este lugar, Senhor, que precisem ser abraçados por nós, ó Deus. Que precisem, Senhor, que nós profetizemos para eles, ó Pai. E, ó Deus, eu clamo a Ti, Senhor. Este lugar é um lugar de cura. Este lugar é um lugar de liberdade. Este lugar é um lugar, Senhor, de resgate, ó Deus. Resgate vidas, Senhor. Resgate, Senhor, vidas neste lugar. Usa os nossos pastores, usa os nossos obreiros, usa, Senhor, as nossas crianças, usa, Senhor, os jovens, ó Deus, dessa terra, Pai. Usa, Senhor, neste lugar, ó Deus, todos aqueles que o Senhor quer usar, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Deus que cumpre, Deus. Eu sei que o Senhor é o Deus que ouve a oração, Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus, Senhor, que aqui, assim como Moisés clamou por Miriam, que havia pecado, Senhor. A nossa oração nessa noite é que o Senhor perdoe os pecados também, Senhor. Que assim como o Senhor perdoou o pecado de Miriam, Senhor, restaurou sua saúde, Deus, e a colocou de volta ao seu lugar, ó Pai. Que o Senhor perdoe os nossos pecados nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor falou conosco nessa noite. Obrigada, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Senhor, enche-me, e usa-me de acordo com aquilo que é o Teu propósito e o Teu querer, Senhor. Declare, sonda-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me,
Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe, Carla. Que Deus continue usando sua vida. Eu creio que a palavra do Senhor, ela sempre vem com um objetivo, né? Ela sempre vem nos direcionar a algo que nós precisamos entender. E hoje eu entendi algo para a minha vida sobre essa questão de entender que Deus te deu algo e você precisa fazer. Isso independente do nível da sua força, né? Porque aquela menina sem muita maturidade, sem muita capacidade ainda, ela entendeu que Deus estava chamando ela. E lá na frente, e hoje, nós entendemos que se não fosse por causa dela, o povo talvez não teria sido liberto no tempo em que foi liberto. Porque por causa da atitude dela, Deus mudou uma história. Então que Deus continue te abençoando sua vida, pastor, sua família, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, queridos. Amanhã tem encontro dos homens, aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Eu conto com vocês, irmãos. E as irmãs, põe seu marido para fora de casa, só volta aqui depois das 10. Entendeu? Você vai para a igreja, porque amanhã tem uma palavra também específica para nós homens. E eu creio que será uma bênção, em nome de Jesus. Pai querido e santo, te agradeço, Senhor. Te agradeço por hoje, te agradeço pelo culto, pelos meus irmãos que se proporam a cultuar conosco, a servir o Teu nome, a celebrar ao Senhor, que é digno de toda honra, glória e louvor, ó Deus. E com toda a sua grandeza, o Senhor fala conosco, o Senhor nos direciona todos os dias e hoje não foi diferente. Obrigado, Senhor, por tudo que fizeste no meio de nós. Leva-nos em paz para casa, que nós tenhamos uma noite, um final de semana, ó Deus, abençoado e guardado por Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar declarando juntos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.